Graça e paz a todos, bem-vindo ao canal Aprofundando-se na Palavra. Vamos dar continuidade a falar sobre o Rio do Éden. Eu tenho falado que a maioria das sementes plantadas na Palavra, elas estão lá em Gênesis e elas vão se desenvolvendo até Apocalipse. Então é muito importante vermos todas as verdades que são condizentes com aquilo que a gente tem visto. Por exemplo, o rio no Éden, ele representa o Espírito Santo dentro do nosso espírito agindo. Então, tudo que fala desse rio, e nós vamos ver, a Bíblia fala desses rios, lá na frente fala rios de água viva fluirão do seu interior. Ela está se referindo ao rio do Éden, porque o propósito do Éden é esse, tá? Então, nós precisamos entender o que está por detrás de tudo isso. Eu gostaria de começar falando sobre um versículo em João 7, 37 a 39. Olha só o que está escrito lá. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, veja bem, tá? Esse aí é o rio. Há uma necessidade que esse rio, ele comece a fluir. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos tanto o nosso Espírito como o Espírito Santo dentro de nós. Então, se cumpriu aí. Agora, esse rio precisa fluir. Qual a importância dele fluir? Vamos ver então? Primeiro, eu quero mostrar a procedência desse rio em nós. Tem que ficar bem claro. Olha só o que diz ali em Apocalipse 22, 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, esse rio, lá do Éden, é isso mesmo que ele procede. Se Adão tivesse comido da árvore da vida, ele iria desfrutar tanto dessa vida quanto desse rio. E ia receber tudo o que essa árvore poderia lhe dar, quanto também o rio poderia lhe dar. Quanto mais ele bebesse, mais ele receberia. Temos já falado algumas coisas sobre a árvore da vida. Nós temos que nos alimentar diariamente para crescermos. Agora, esse rio, ele tem algumas funções tremendas também, inclusive de crescimento. É isso que nós vamos começar a falar. A Bíblia apresenta esse rio de uma forma muito especial, com alguns detalhes que nós vamos começar a falar hoje. Então veja bem, esse rio procede do trono de Deus. Qual é o destino desse rio? Tá? Se nós entendermos o destino e a finalidade, nós vamos entender o processo pelo qual ele vai passar para chegar lá. Tá? O que é o destino? O destino é alcançar o homem em todas as direções. Como é que eu sei disso? Tá? Porque o rio, lá em Gênesis 2:17, diz que saía o rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então, mas veja bem, é o mesmo rio, é o rio do Éden. Por que ele se dividia em 4 braços? Porque cada braço tem uma funcionalidade, para mostrar alguma coisa especial para nós. O número 4, a gente tem que entender que dentro da palavra de Deus se referem à humanidade, ao homem. O número 3 representa a Trindade. O número 4 representa o homem. Então, o que nós vamos ver? Por que eles se dividiam em 4 braços?
ele quer dizer que ele quer atingir, ele quer ir em direção ao homem. Enquanto o homem estiver aqui na terra, a vontade de Deus é que o evangelho seja pregado a toda criatura. Esse rio tem que chegar aonde estiver, não é? Ele não virá enquanto o evangelho for pregado a toda criatura. Então, olha, é importante, esse rio tem que fluir para todos os 4 cantos da terra, vamos dizer assim. Para quê? Para atingir o homem. O propósito dele é atingir o homem. Mas com que finalidade? De trazer, de levar vida ao homem, trazer vida a nós, cada vez mais. Esse não é um rio de águas paradas, não existe rio de água parada, não é uma lagoa, tá? Agora, rio é água fluindo, porque o Espírito tem que fluir do nosso interior. E quanto mais ele flui, mais vida nós temos. Nós recebemos crescimento espiritual quando nós temos esse mover do Espírito em nós. Eu me preocupo bastante com isso, porque eu vejo pela minha experiência e percebo isso mais ainda agora nas pessoas. As pessoas até falam do Espírito Santo, e quando eu falei do Espírito Santo, eu já era pastor quando pude ter uma revelação mais apropriada, mais profunda sobre essa verdade. Sabe, sobre a presença do Espírito Santo, como lidar com o Espírito Santo, como fluir esse Espírito. A gente acha que porque o Espírito Santo foi colocado dentro de nós, ele vai fluir. Não. Nós temos que aprender a deixar ele fluir. Realmente, a palavra de Deus fala que fluirão rios de água viva do nosso interior. Mas nós precisamos exercitar nossa fé. Tanto é, aos que creem. Tá? Aos que creem. Então, conforme nós cremos e ativamos a nossa fé, é tão, às vezes, complicado, às vezes, falar sobre fé, porque também eu vejo um assentimento, uma concordância. Ah, tá, não, Deus colocou o Espírito Santo. Não é isso. É sentir Ele. É você aprender a liberar esse Espírito de você. Se você não aprender a liberar esse Espírito, você tem a salvação, porque ele é o penhor da nossa salvação. Mas para você ter crescimento e alcançar tudo, que a chegar à estatura de varão perfeito, você possa alcançar de experiência e de vida em Deus, só ele fluindo. Então, ele é muito importante. Ele lá desde o início lá no Jardim do Éden, já está lá o rio. Por quê? Porque esse foi o propósito de Deus. Para que o homem tenha isso. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós sabemos disso, mas essa vida precisa crescer. Tá? Ser abundante significa que ela cresça até na sua maturidade. Eu falo tanto, já falei outras vezes, que um bebezinho nasceu, é humano tanto quanto eu. Mas dá para falar que nós somos iguaizinhos na questão de vida humana? Não. A minha vida humana se desenvolveu e cresceu muito, mas muito mais do que um bebezinho recém-nascido. Agora, humanamente, em natureza, nós dois somos seres humanos. Então, todo cristão nasceu de novo e tem o Espírito. Se torna espiritual. Agora, quão desenvolvida essa vida espiritual está nele? Vai depender desse rio. Vai depender do fluir desse rio. Então, o destino do rio é alcançar o homem em todas as direções, aonde o homem estiver, porque o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Então virá o fim. Se não for pregado a toda a criatura, ou seja, ele tem que ir aos 4 cantos da terra, tá? E alcançar isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender desse rio é que ele tem uma direção e um propósito. Ele saiu do trono de Deus e tem agora um propósito de fluir e alcançar cada criatura. O evangelho tem que ser pregado a cada criatura. Quem não receber, tá? Mas ele tem que atingir toda a finalidade de atingir todo o ser humano sobre a terra. O seu destino e finalidade, tá? Para quê? Ele vai para todas as direções, para quê? Em toda a terra. Para quê? Para nos aguar. O que eu quero dizer aguar? Quando nós bebemos água, nós sentimos um refrigério, não é? Um refrigério em nós, saciar a nossa sede, saciar
a nossa sede, com o quê? Com esse fluir da vida de Deus em nós. Então nós temos o quê? O aguar, o saciar pelo fluir da vida de Deus em nós. Então nós temos que entender 3 coisas estão relacionadas a este rio, o Espírito dentro de nós. Ele vem para nos saciar, para nos aguar, para nos saciar e para fluir. Amém? E se não estiver acontecendo essas coisas, então nós não temos uma vida espiritual saudável. Amém? Em Gênesis 2,10, olha o que falavam. Lá em Gênesis 2,10. E saía do rio do Éden para regar o jardim. Para fazer essas coisas aí. O quê? Aguar, saciar e o fluir. Tá? E dali se dividia, se tornava em 4 braços. 4 braços. O que significa? O que nós temos nesses 4 braços? Será que você já parou para pensar nisso? E não é só saber, ter revelação disso. Agora você precisa experimentar na prática, porque Jesus veio para nos dar essa vida e vida com abundância. Se nós não recebermos vida todo dia, todo dia, todo dia, esse rio tem que fluir todo dia, se possível o dia inteiro. Tá? Quanto mais fluir, mais rápido você cresce, mais a estatura você cresce, mais ataviada você vai ser pelo Espírito como noiva de Cristo. Lembra? O Espírito veio para quê? Para nos preparar como noivas de Cristo. Como é que ele faz isso? Dando o crescimento espiritual para nós. Então, esse mover do Espírito em nós é simplesmente essencial, se você quiser ser não só nascido de novo, mas se tornar o quê? A noiva de Cristo. Sempre lembrando, tem as virgens que são salvas, porque são puras, são virgens, são puras, lavada e remida pelo sangue de Jesus, tem a salvação, mas salvação é uma coisa, ser preparado como noiva de Cristo é outra. É totalmente outra. Amém? Então, vamos dar sequência aqui. Olha que coisa bonita. Pison é o primeiro rio, primeiro braço. Pison. O nome do primeiro braço é Pison. O que significa? Olha só. Gênesis 2, versículo 11 e 12 diz assim: e este é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro, tá? É onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica. O que representa isso? Sabe o que significa? Que esse rio, conforme ele se move em nós, ele vai gerar coisas que não são naturais. O ouro não é natural, o bidélio não é natural e a pedra sardônica não é natural. Tá? Você não produz essas coisas. Por quê? Porque elas não são naturais. Isso representa coisas espirituais que vai ser gerada em nós. Diz ali, onde há ouro. Tá? Nessa terra de Havilá. Então, este é o rio, né, que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. Olha que coisa tremenda. Você nunca parou, achou assim tão bonitinho, sei lá o quê, mas não é apenas saber dessas coisas. Né? Saber como usufruir disso. Por isso que é importante. Será que todos que estão me ouvindo, tá, estão fluindo a tal ponto de ter essas experiências? Ou eu vejo às vezes a maioria dos cristãos estão simplesmente assim, eu tenho a salvação, então eles estão segurando a salvação, tá, até o dia que o Senhor vem me buscar, aí eu vou ser a noiva de Cristo. Eu não preciso falar que não é bem assim, né? Que o Senhor vai arrebatar a igreja, a noiva de Cristo. Mas que vai ter gente na terra? Vai! Cristão, vai! Lembra do sinal da besta? Quem é? Quem é? O cristão que se recusar vai ser o quê? Degolado. Está escrito lá em Apocalipse. Então, entenda, tá?
que não é todos os cristãos que vão. Eu não vou falar em quantidade agora porque tem que ter um contexto para se falar sobre isso, tá? Mas para a gente ter uma ideia, hoje interessa saber disso. Eu posso não ser a noiva. Ser salvo é uma coisa, tá? Tanto é que, veja bem, a proposta estava para Adão. E Adão não tinha pecado. Se ele desfrutasse da árvore da vida e do rio, ele ia receber isso. Tá? Ele não precisava nem perdão dos seus pecados. Então, ser salvo é como se Adão ali já fosse salvo, ele só precisava comer. É o que todos nós, após o nascimento, nós precisamos o quê? Comer e beber. Comer da árvore da vida e beber desse rio. Olha a importância. A gente não entende isso. Esse é a coisa mais importante que temos que fazer depois de que nascemos de novo. Resolver o problema do pecado. Agora temos que resolver o quê? A árvore da vida e o rio. Nós temos que desfrutar disso. Você vê que ele foi expulso, né? Adão foi expulso do jardim do Éden. Por quê? Porque ele, em pecado, não podia tocar e nem beber não podia comer da árvore da vida e nem usufruir desse rio. Para e pensa. Então Jesus perdoou os nossos pecados, mas toda vez que nós pecarmos após o nosso novo nascimento, que foi perdoar todos os nossos pecados, ele perdoou também os futuros, mas tem que ser aplicado. Tem que ser aplicado. Por quê? Porque ele diz assim, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados, tá? Uns executados na hora, outros potencialmente executados. O que eu quero dizer executado? Potencialmente. Porque se você não confessar o seu pecado, ele não é fiel e justo para te perdoar. Eu já falei no vídeo anterior e volto a falar. A oração do Pai Nosso diz, perdoa as nossas faltas. Por que ele fala? Quando orar, toda vez que orar, tem que pedir perdão dos seus pecados. Querido, se você pedir 10 vezes por dia, quanto mais você se arrepender dos seus pecados, mais vai ser perdoado. E se você puder ainda confessá-los, melhores ainda. Confessar que pecou já é grande coisa. Se você puder, ainda melhor. Tá? Mas ele é fiel e justo para nos perdoar, se nós confessarmos o nosso pecado. Amém? Não esqueça isso nunca. Isso pode ser um diferencial importantíssimo lá na frente. Aí você vai lembrar, puxa, eu ouvi alguém falar sobre isso e nunca dei valor. Vai ser tarde. A hora de dar valor é agora. A hora de comer da árvore da vida é agora. A hora de beber dessa água aí, desse rio, é agora. Depois, mas eu não sabia. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Você não tem a Escritura na sua mão? Mas você fica dependendo de que alguém te ensine, o pastor pregue isso. Tá? Eu não posso fazer isso por você. Eu posso estar te falando sobre essas coisas, mas o vivenciar isso depende de mim. Sabe? Depende de você. Depende de cada um de nós. Isso é pessoal. Mas por que a gente fala? Porque muitas vezes as pessoas nem têm conhecimento disso. Né? Errais por não conhecer a Escritura. Agora, tem que conhecer o poder de Deus que está por detrás de todas essas coisas que estamos falando, para que podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. Amém? O que significa pison? O que esse braço significa? Olha como é importante. Sabe o significado de pison? O significado dele é fluindo gratuitamente. Ou seja, a coisa que o homem mais precisa, o que é? Da graça de Deus. Jesus morreu, pagou o nosso pecado. De graça, nós não fizemos nada. A primeira coisa que nós fizemos desse rio, que flui pela graça de Deus. Tudo que ele nos dá, nós nunca merecemos. Nem Adão merecia. Mesmo sem pecar, ele também não merecia. Qual criatura que pode falar que merece isso? É a graça de Deus. Então o rio, primeira coisa que ele faz é fluir gratuitamente em você. Essa é a primeira coisa. Eu acho que ele já fez isso te salvando. Tá? Mas nós temos que experimentar isso
dia após dia. Olha só, Isaías 51 diz a respeito, lembra que eu falei da semente que vai crescendo? Olha só, lá de Gênesis, agora lá em Isaías, Velho Testamento, olha o que está escrito. E vós, todos os que tendes sede, olha a água, nós temos que beber dessa água. Lembra daquela mulher lá no poço? A mulher, se eu te der de beber dessa água, tá? A água que eu lhe der de beber, nossa, lembra aquilo? Pois é, ó, e vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Então, estamos comprando? Sim. Mas como? Sem dinheiro. Porque nós estamos comprando isso tudo através de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo. Porque quando o Senhor, nosso Deus, ver Cristo em vós, você é outra pessoa para Ele. Agora, se Ele não ver Cristo em você, se você não receber disso gratuitamente por Jesus Cristo, Ele pagou o preço. Ele pagou. Então, ela é gratuita porque alguém pagou para nós. Mas houve um preço. E Jesus pagou um alto preço. Não é verdade? Então, Isaías é ali falando desse rio. E o que representa? Olha lá. Vinde as águas, os que não têm dinheiro. O que? Vinde as águas, aquele que tem sede. Sede do quê? De beber dessa água que faz jorrar para a vida eterna. Quando o Espírito sopra, flui em nós vamos saltando para essa vida eterna. Nós vamos sendo transformados. A vida cristã tem que ser transformada, tem que ser entendida que nem o que acontece, aquela metamorfose. Lá no Novo Testamento usa essa palavra, porque no grego, metamorfose, é aquela lagarta que entra dentro do casulo e ali ele sofre uma transformação, ele muda de natureza. Ele deixa de ser o quê? Uma lagarta que rasteja, tá? Para quê? Para uma borboleta que sai voando. O que representa isso? Nós que estamos aqui na Terra, praticamente rastejando, nós nos transformamos o quê? Em algo especial com a vida de Deus, que nós temos assunto aos céus. Nós podemos tocar os céus. Nós vivemos essa atmosfera celestial. Então, é tão gostoso entender esses processos através dessas figuras de linguagem que a palavra nos vai apresentando. Quanta coisa! Agora, só saber disso. Eu só aprendi isso hoje, olha que bacana, sei lá o quê. Não vai mudar a sua vida. Sabe? Não adianta eu saber que a maçã ela tem tais substâncias, sais minerais, ou vitaminas, ou proteínas, sei lá o que tiver, e aquilo vai fazer bem para mim. Se eu não comer ela, não adianta, filho. Vendo as tuas palavras, logo as comi. Não é assim que essa escritura diz? Você tem que comer dessa palavra. Você tem que fazer com que ela transforma. Ela passa a ser algo vivo dentro de você. Vivo. Você sentia a palavra fluindo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Jesus é a palavra. Ele é o verbo. É isso que tem que se transformar. Ele tem que vir para o nosso interior. E nós recebemos e passemos transformados de glória em glória. Isso fluindo o Espírito Santo trabalhando isso dentro de nós. Mas se nós não deixarmos, ele não faz isso automaticamente. Você tem que se colocar no Espírito. Andai no Espírito. Não é isso que a palavra fala? Se você anda no Espírito, o Espírito flui em você. E se ele flui, ele vai transformando você mais e mais. Isso é maravilhoso. Mais um versículo de Apocalipse 22, 17. Eu quero citar alguns versículos que mostram essa realidade. Pastor Paulo está falando, mas que questão dele tirou? Não, estou tirando disso aqui. Estou tirando da própria palavra. Se eu tirar de algo fora da palavra, nem ouça, nem para ouvir. Tá? E olha só, Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem.
E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Esse rio lá, que surgiu lá no Éden. Ele vai estar lá no final também no Apocalipse. Continua. Porque nós nunca mais podemos se tornar independente dele. A nossa vida, ela cresce e é mantida. Você come e bebe para crescer. E depois que você crescer, você para de beber e comer? Não, por isso que nós vamos ter a árvore da vida e o rio do Éden eternamente. Sem isso, nós não temos aquilo que flui de Deus para dentro de nós. É isso que vai fazer sermos o que o Senhor quer que sejamos. É isso que vai fazer alcançarmos a estatura de varão perfeito. Amém? Tem mais. Não quero ser muito prolongado hoje, mas eu preciso falar ainda só um pouquinho. Fui para a terra de Avilar. Hoje só vai dar para falar desse primeiro braço, chamado Pison. Então, ele representa o que? O significado dele é o que? Fluir gratuitamente. Mas com que propósito? Tá? Para a terra de Avilar. Ele tem uma direção. O que significa para a terra de Avilar? Olha só. Avilar significa... Olha, é coincidência? Não. Avilar significa o quê? Que faz crescer. Oh, meu Deus do céu. Então, o rio é para atingir o quê? Toda a terra. Por isso se divide em 4. Os 4 cantos da terra. Para atingir o quê? Para levar isso, vida ao homem. O homem pode não receber. Ninguém é obrigado. Mas a todos quanto receber, vocês lembram, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Amém? Creio que você é um desses. Então, esse rio agora está dentro de nós, fluindo e transformando. Mas qual o propósito desse rio fluindo no nosso exterior? Se fazer crescer. Crescer até onde, pastor? Até a estatura de varão perfeito. Olha só, para terminar, eu quero deixar mais 2 versículos. Primeiro, em Ezequiel 47:9. Mais um desenvolver dessa semente referente ao rio que flui. Ezequiel 47:9 diz assim: E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. Percebe? Primeira coisa é viver, nascer de novo. E haverá muitíssimo peixe, porque lá estarão águas e serão saudáveis. Por que está dizendo que tem peixe? Porque produz vida. Vida. Tá? E que significa serão saudáveis? Porque estão recebendo alimento saudável. E esse alimento vai fazer com que eles jorram para a vida eterna. Tá? Olha só. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Olha Ezequiel falando. O quê? Do rio do Éden. Então, nós temos que entender que a Bíblia, ela toda é uma coisa só. Ela apresenta em histórias, em versos, de uma coisa, de um formato aparente, mas no fundo, todas as coisas contribuem para o bem nosso, que tememos a Deus. Todas essas coisas contribuem para essa realidade, para dizer e mostrar. Mas por que Deus fez assim? Por quê? A palavra diz assim, falou em parábolas para que ouvindo não entenda. Não é para qualquer um entender. Isso é algo que o Senhor revela. Sabe? Olha, se você não é um desses, vou te dizer uma coisa, você não está entendendo, bolufas, nem vai entender. Tá? Agora, se você está entendendo, então você tem tudo para usufruir do manancial de Deus. Deixar esses rios fluir. Aí você fala, mas pastor, como é que eu faço fluir? Querido, é difícil. É difícil nós falarmos numa linguagem humana, aquilo que diz respeito à espiritual.
Por isso que Deus nos deu um linguajar espiritual e que nós falamos muito mais apropriadamente quando oramos em línguas. Ah, pastor, mas eu não creio nisso. Amém. O apóstolo Paulo diz assim, que aquele que ora em línguas edifica-se no Espírito. Pastor, mas o que significa isso aí? Edificar é formar. Quando você edifica uma casa, você está construindo ela. Não está edificando essa casa. E no fim você vai ter o quê? A casa pronta. Então, quando você está orando em língua, o teu espírito está sendo edificado. Algo está sendo formado de Deus em você. Você está crescendo. Então, uma coisa importante. A palavra de Deus fala, orai em todo o tempo. E vou te dizer ainda, mais ainda em língua estranha. Eu passei 6 meses na minha vida, uns anos atrás, todo sábado, orando das 7 da manhã até meio-dia. Orando em língua, orando em língua, orando em língua. 6 meses depois, eu estava tendo visões de anjos. Anjos, e Deus me falava assim, dai ordem aos anjos. Eles estão aqui para te servir. Sabe o que é isso? Então, é algo que marca a vida da gente. Então, eu não estou falando nem só porque está escrito, que já era suficiente, está escrito na palavra, mas por experiência disso. Toda vez que eu oro em língua, às vezes 10, 15 minutos, o Espírito flui em mim. Ah, mas pastor, é só dessa forma? Não. Mas eu estou te incentivando a você exercitar isso. Tá? Buscar o batismo do Espírito Santo. E não só isso. Tá? Orar, orar, orar. E pedir a Deus, Senhor, me ensina-me. E me ensina a viver, a experimentar esse rio, a fluir desse rio da minha vida. Porque disso depende a sua eternidade. Disso vai depender do comer da árvore da vida e do rio, beber dessa fonte que salta para a vida eterna. Querido, essas duas coisas vai depender toda a tua eternidade. Por isso que vai estar lá, no Jardim do Éden, na Nova Jerusalém. Vai estar lá o rio e a árvore. Nós nunca vamos deixar de viver através dele. Ele é saúde para as nações. Tá? É isso que nós precisamos. Nós precisamos de saúde espiritual. Não basta só crescer. Nós precisamos, não basta só nascer. Precisamos crescer e ter saúde. Não adianta você crescer, ser um homem grande e doente. Sabe? Não, nós temos que ser saudável. A saúde vem disso aí. Amém? E para terminar, Salmo 46, 4. Que diz o quê? E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar... eu estava repetindo Ezequiel. Salmo 46, 4. Há um rio, olha o rio aí, cujas correntes... Por quê? Porque ele vai levando, alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha só que coisa. Isso é para toda eternidade. Mas se você não usufruir dela agora, vai ser diferente. O cristão é salvo? É. Mas e na eternidade? Vai ser todos iguais? Não. Senão não precisava crescer. Sabe? Imagina se você fala, mas quando chegar lá eu vou ter a eternidade toda para crescer. Não. O momento de crescer é agora. É agora. Sabe? Então, se você tiver como bebê, você vai entrar, porque nasceu. Tem a vida de Deus em você, essa vida eterna de Deus. Então, você vai entrar no reino dos céus. Mas não vai entrar como... veja bem, a falta disso aí, esse fluir, é o Espírito fluindo em nós. É o azeite que faltou nas virgens loucas. Então, dá para entender como fala, a importância disso na vida do cristão. Se você não se encher do Espírito, deixando esse rio fluir na sua vida, como você espera ser virgem prudente?
Você pode ser virgem porque foi lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso você não vai para o inferno. Agora, é virgem louca, por quê? Porque é uma loucura você ter essa oportunidade e deixar passar. Olha, é um cristão, uma virgem louca, é um cristão louco que não está dando valor ao novo nascimento dele. E não está deixando essa vida desenvolver-se nele, essa vida espiritual, que leva a o quê? A ser estatura de varão perfeito. Paulo fala que tem um alvo a ser alcançado. E ele corria para aquele alvo. Que alvo é esse? É esse. Não vai ter posição maior no céu do que aquele que é a esposa de Cristo. Você vai perder isso? Eu não quero estar só no céu. Lógico que eu quero estar. Longe do inferno. Eu quero estar. Mas tem que se transformar. O ouro, a prata. Nós vamos falar isso depois, tá? No próximos estudos. Nós vamos falar sobre isso aí, tá? E tem uma coisa muito importante com o tribunal de Cristo. Todas essas coisas vai ser provada no tribunal de Cristo. Mas isso é para outro estudo. Ficam com Deus, tá? Até a semana que vem, nós vamos dar continuidade disso. Tem 4 braços para se falar. Eu falei do primeiro, tá? Isso aqui é só uma noção. Vai pegar isso, vai a fundo, pega as referências desses versículos e vão estudando, vão deixando Deus falar nos vossos corações. Amém? Até a próxima semana. Fica com Deus.